Fala galera, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bom, pessoal? No vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês os resultados, né, que a gente obteve aí no ano de 2024. O vídeo está vindo um pouco atrasado, né? Já tem aqui quase, a gente já está quase no final do mês de janeiro, quando esse vídeo está vindo ao ar. Mas andei meio enrolado aí com as coisas do trabalho mesmo e vamos nessa. Deixa eu puxar aqui para a tela. Beleza, ó. Só um disclaimer, tá, pessoal? Não vai ser exatamente o resultado que a gente obteve no ano, porque algumas coisas que eu fiz algumas atualizações, eu fiz algumas modificações na tabela, né? Que acabou mudando ali o número de contratos que a gente usou em cada robô. Mas é bem próximo, né? Esse resultado que eu vou estar mostrando aqui para vocês é bem próximo do resultado que a gente teve no ano, certo? Assim, sei lá, tem mais ou menos 500 pontos de diferença. Não vai ser muito longe, não. Então eu vou mostrar aqui pra gente, pessoal, o resultado de cada um dos robôs. E no final eu vou trazer aqui o resultado que a gente teve usando o gerenciamento de risco dinâmico, certo? Então vamos começar aqui, ó, com o Vendo Marte 2. Deixa eu botar aqui 2024, janeiro, dia primeiro até 2024, mês 12, né? Dia 31. E aí vamos rodar aqui para a gente ver esse resultado. A gente vai fazer essa análise para 8 robôs, né? Marte 1, Marte 2, Vênus, Mercúrio, Saturno, Netuno, Io e Europa. Putz, quase que não vem todos, hein? São tantos já, né? E aí a gente vai ver esse resultado, né? Dar uma olhada aqui nos gráficos, né? Ver aqui o gerenciamento de risco dinâmico, se eles estavam bom, estavam ruim. E no final a gente traz aqui o compilado, né? Para vocês. Só adiantando, né? O resultado final aí foi um resultado bom, mas a gente fechou, né? Com alguns meses negativos que de todo jeito faz parte, né? A gente não tem ganhos sempre, né? A gente eventualmente, né, tem aqueles meses que, que os resultados não são tão bons. Então, olha lá, começando aqui com o Marte 1. O Marte 1 foi de longe, né, o pior robô do sistema solar, né? O pior dos conjuntos do sistema solar. Felizmente, como a gente está utilizando o gerenciamento de risco dinâmico, nós não colocamos ele na conta real praticamente nenhum dia nesse ano, né? Então ele ficou de fora aí durante um período muito grande. Pode ver aqui, ó, ele acumulou aqui, né? Praticamente menos 25 mil pontos ao longo do ano. Se a gente tivesse recuperado ele, né, de uma forma invertida, a gente teria ganhado esses 25 mil pontos, tá? Mas foi de fato muito ruim, né? Olha lá, a gente só teve 3 meses positivos, janeiro, julho e agosto, e todos os demais negativos. Então foi de fato, né, um resultado bem ruim. A gente fez aí um acumulado, né, negativo de menos 27 mil pontos, então foi bem ruim, né? E o valor médio mensal que a gente conseguiu aí no Marte 1 foi menos 2 mil pontos. Muito, muito ruim, né, ter esse resultado no Marte 1. Eu já falei, vou começar a ver aqui o Marte 2, tá? E só dar um contexto para vocês. Eu já falei aqui várias vezes, né, no canal que o Marte 1 e Marte 2 foram os robôs que me deram a consistência de ganhos do Day Trade, tá? Desde que eu comecei a usar eles, né, lá em 2022, eu consegui aproveitar uma fase muito boa do Marte 1 e do Marte 2 e consegui ter ganhos financeiros, né, constantes no day trade. E aí depois do Marte 1, do Marte 2, veio o Vênus e depois a gente foi montando, né, essa carteira com atualmente, né, 8 diferentes robôs, onde a gente sempre utiliza, né, os robôs que estão passando por uma melhor fase. Então, de fato, né, foi um período, né, muito bom que eu consegui aproveitar do Marte 2. Já o Marte 1, o do Marte 1, né? Já o Marte 2 foi um período, né, bem lateral, né? Olha lá, no mesmo tempo, né, a gente teve aqui janeiro a dezembro, o ano todo, foram pouquíssimos os dias que deram entrada, né? Se a gente vê, não tem aqui na planilha, né?
Ou não tem aqui no site quantos foram os dias que deram ou não entrada. Mas vocês veem grandes vazios aqui, né? Então tiveram vários dias que não deram entrada, justamente, né? Porque quando o Marte está indo ruim, quando o Marte 1 está indo ruim, a gente não tem a confirmação para dar entrada no Marte 2. Então a gente tem vários dias sem entrada. A gente fez 4.000 pontos no Marte 2, então acumulado aí, né? Nos dá 4.000 pontos. Obviamente, a gente conseguiu aproveitar uns períodos bons aqui, quando ele ficou dando resultados melhores. Esse mês de janeiro, né, ele já está numa fase bem melhor também, mas não é um resultado muito expressivo, né? A gente vê aqui que ele fez apenas, né, 4.000 pontos no período. Vamos colocar aqui o Vênus. E vamos ver, né? Ó, só trazer mais contexto aqui para vocês também, enquanto a análise está sendo feita. Marte 1 e Marte 2 são setups, né? Que fazem apenas uma entrada por dia, cada um destes, e eles operam, né, a favor da tendência. Então, quando a gente tem uma tendência bem estabelecida, né, no mercado, é um momento onde esses robôs vão melhor. E aqui o Vênus. O Vênus também passou por um período bem difícil, né? Ele começou o ano muito bem, olha lá. Chegou a fazer aí 10.000 pontos, depois emendou uma sequência, né? Para baixo, né? Fazendo aí, indo até menos 5.000 pontos, praticamente. Depois voltou, subindo aí 10.000 pontos bem rápido e ficou meio lateral depois, né? O Vênus também já é um setup que faz muito tempo que a gente não usa. Olha lá, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Teve 6 meses positivos, 6 meses negativos, acumulado total, né? Acumulado até hoje em dia, né? Mais ou menos. Até hoje em dia não, né? Até o final do ano. 2.500 pontos. O acumulado máximo, né? Foi 11.000 pontos, que foi aqui no começo, né? Então ele chegou a subir 11.000 pontos. Desde que subiu 11.000 pontos, ele teve um drawdown, né, de 15.000 pontos. Então ele de topo a fundo, né? Ele desceu aí 15.000 pontos, que é um resultado bem ruim também, né? É... Mas um outro robô que ficou meio capenga, né? Batendo cabeça aí ao longo do ano. Vamos colocar aqui agora o Mercúrio. Só para complementar ali do Vênus, o Vênus é um setup, né, que geralmente ele vai muito bem em tendências. Então, quando ele vê uma tendência, né, ele compra ou vende e consegue segurar isso por muito tempo, porque ele acaba operando, né, no time frame de 60 minutos. Eita preguiça danada hoje, viu? E, e ele também acaba que ele consegue ser bem, ele consegue bem quando o mercado está muito lateral. Então, por exemplo, às vezes ele está subindo e descendo. Você vê ali as médias, né? Hora tá para cima, hora tá para baixo. Então, quando ele vê essas médias para cima, para baixo, quando ele vê o mercado fazendo topos, e rompendo fundos, ele vê que pode ser um bom momento de sair. Então, às vezes, o Vênus, né, ele consegue sair bem em algumas operações. O Mercúrio é outro resultado, né, que foi bem, mas não essas coisas todas, mas a gente já consegue ver aqui que foi melhor, né, do que alguns outros. Então ele conseguiu ser mais constante nos ganhos, né? No final do ano ali, ele teve um resultado meio ruim, porque praticamente todos os nossos robôs tiveram um resultado um pouco ruim entre novembro e dezembro, e fecha ali com 5.000 pontos, né? Mais ou menos. Então a gente tem um valor médio mensal da ordem de 350 pontos. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses positivos, 4 meses negativos. E chegamos a acumular, né, 8.000 pontos nesse robô ao longo do ano. Lembrando, né? Mercúrio também é só uma operação por dia, tá? Então, é um robô, né, que vai ali fazer menos operação por dia mesmo. Vamos aqui puxar para o Io. E o Io, né, por outro lado, já é o nosso robô
que definitivamente, né, faz mais operações por dia. Então a gente tem que o Io faz cerca de 17 operações por dia, em média, né? 17, às vezes chega a bater 20, mas na média são 17 operações por dia no Io, tá? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. O Io teve uma fase que ele foi incrível, né? Ele começou aqui bem e depois, né, engrenou aqui uma subida de resultados muito, muito bons todos os dias, né? Então a gente teve aqui, ó, de 1º de julho até 7 de agosto, então o mês de julho praticamente inteiro, a gente não teve um prejuízo no IO e a gente lascou o pau nele, né? Então a gente, usando o gerenciamento de risco dinâmico, ele era o robô que estava melhor posicionado. E durante esse período, né, a gente usou ele com a maior quantidade de contratos possíveis, né, dentro do nosso gerenciamento de risco dinâmico, e a gente conseguiu fazer um ganho, né, financeiro muito bom. Então, de fato, né, foi um robô que, por esse movimento dele aqui, a gente conseguiu fazer uma grana muito boa. Mas, né, teve dois períodos de de lateralização muito fortes, né, que é aqui lá entre março e junho, e depois aqui, né, de agosto a outubro. Então, não só lateralização, mas como resultados ruins, né, constantes. A gente fechou aí com praticamente no 0 a 0 aqui, né? 6 meses negativo, né? Peraí, 1, 2, 3, 4, né? Na verdade, só 4 meses positivo, né? Mas esse mês aqui de junho, né? Foi um mês que a gente conseguiu fazer muita, muita grana também. Vamos aqui agora para o Saturno. É bem legal a gente ver esses resultados individuais e depois a gente comparar eles com o gerenciamento de risco dinâmico, né? Porque a gente vê que em alguns momentos, né, os robôs passam por fases ruins, mas quando a gente usa o gerenciamento de risco dinâmico, a gente vê que essas fases ruins ficam praticamente diluídas, né? Elas não têm um impacto significativo no nosso resultado. Então é uma forma muito legal da gente ver o quão importante, né, a gente fazer esse gerenciamento de risco dinâmico. Então vamos lá para o Saturno. O Saturno é um setup que é aberto, né? É o único setup que é aberto aqui dos robôs do Sistema Solar. Então a ideia dele é bem simples. Opera no time frame de 90 minutos. Se o mercado varia 0,3%, 0,3%, seja para cima ou seja para baixo, ou seja, né, se a gente tem uma vela para cima de 0,3% em relação à abertura ali, ao fechamento anterior, ou tem uma vela 0,3 para baixo, né, de variação, a gente vai entrar no candle seguinte comprado, seja ela para cima, seja essa vela para cima, seja ela para baixo. Então a gente compra e fica aí 90 minutos posicionados, tá? Então a gente compra na abertura da vela e vende, né, no fechamento da vela. É um setup bem simples que também trouxe um resultado legal para a gente, ó. O resultado final aí ao longo do ano foi de 3.675 pontos. A gente chegou a acumular 8.000 pontos nesse período, né? E, e teve aí 6 meses positivos, 6 meses negativos. Vamos puxar aqui agora para o Netuno. A gente já perto de finalizar, né? O Saturno, pessoal, ele pode até dar mais de uma entrada por dia, tá? Na verdade é que a grande maioria desses meus robôs, esses robôs que eu desenvolvi, eles fazem poucas entradas por dia, né? Eu não gosto de ter muitos trades, eu prefiro usar coisas mais certeiras ali que trazem bons resultados. E o Saturno, ele eventualmente pode dar até 2 entradas por dia, mas é bem raro, tá? São bem raros os dias que a gente tem 2 entradas. O Netuno, por outro lado, né, é um robô que só dá uma entrada por dia mesmo. Então vamos ver aqui. O Netuno passou uma fase muito boa, né? Ele, ele, ele tem uma premissa que vai um pouco contra o Marte 1. Então, ele é um robô que é um pouco meio contra a tendência, tá? Então, ele opera aí
ele só coloca uma ordem por dia e é às 10 horas da manhã, né? Então ele coloca uma ordem lá e geralmente, né, é uma ordem que vai contra a tendência. A depender de umas configurações, ele pode ir a favor da tendência também. Mas geralmente é uma ordem contra a tendência. E ele teve um resultado muito bom, né? Então, nos momentos que o Martin 1 estava ruim, ele conseguiu ter resultados muito bons. Só no finalzinho do ano, né, ele emendou aí uma sequência ruim, mas depois, né, o Martin 2 também veio bom e se complementou, né? Então, olha lá, a gente teve aqui um acumulado de quase 20 mil pontos nesse ponto aqui, né, lá para outubro. Então, 18.700 pontos. E, de- e depois, né, fechou o ano aí mais ruinzinho, mais ainda com 12 mil pontos acumulados. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses positivos, 5 meses negativos, com destaque ruim, né, para esse último mês de dezembro, que teve é, um resultado pior. O valor médio mensal, né, 1.000 pontos, e o valor máximo acumulado ali, né, foi de quase 19 mil pontos. E para finalizar, né, vamos lá para a Europa e vamos ver o resultado da Europa, que também, se eu não me engano, né, a Europa foi o melhor robô que a gente teve aí no ano de 2024. O Europa, né, é um setup que ele opera aí no time frame de 5 minutos e ele geralmente encaixa muito bem quando a gente tem um mercado em lateralização. Então, para vocês terem uma ideia, né, cada um desses robôs que a gente usa, eles se completam, né? Então, a gente tem robôs que funcionam bem a favor da tendência, como o Marte 1, Marte 2, o Vênus, às vezes. A gente tem alguns robôs que são bons contra a tendência, que seria o Netuno, né? E o Io também. E a gente tem robôs que são bem, que funcionam bem, né, em lateralizações, como o Europa, principalmente. Por que não foi aqui ainda, hein? O Europa e também o Saturno. Mas o Saturno, né, não em todas as lateralizações, né? Se ele ficar para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, ele vai conseguir ir bem em lateralizações. Mas se ele ficar só em se ele me dá uma sequência de compra, né, uma sequência de resultados positivos grande, aí não seria uma lateralização e ele também iria muito bem, o Saturno no caso, né? Então, a Europa aqui, ó, a gente viu um resultado incrível, né? Foi o que trouxe aí o melhor resultado para a gente no longo prazo. Então, só o Europa ele consegue fazer aí cerca de 50 mil pontos no ano, né? 52 mil pontos. Então, ele aí foi o carro-chefe, né, nos resultados do ano. Mas a gente não usou ele durante todo o ano, tá? O Europa a gente só desenvolveu, né, aí no começo lá pelo meio do ano. Então, lá pelo meio do ano a gente começou a usar o Europa e ele passou, né, por uma fase muito boa. Teve aí 1, 2, 3, 4 meses, né, meio negativos. Então, 2 meses negativos, né, e 2 meses no 0 a 0, mas com um resultado anual, né, excelente. Então, a gente vê aqui que o Europa, né, foi o nosso principal carro-chefe aí no, nos resultados dos robôs do sistema solar. E vocês sabem, né? Sempre que a gente tem um robô que está numa fase boa, a gente aproveita, né, dessa fase boa e dá pesos maiores para eles. Então vamos ver aqui agora como que ficou o gerenciamento de risco dinâmico total, né? Como que trouxe, né, como que ficou, né, esse nosso resultado total com o gerenciamento de risco dinâmico e vamos dar uma olhada principalmente, né, na cara da nossa curva, né? Se a nossa curva foi uma subida, né, linear, uma descida linear, porque a minha principal ideia, né, de fazer esse gerenciamento de risco dinâmico é potencializar os ganhos, mas também reduzir as perdas. Então, na verdade, né, o nosso principal objetivo em usar o gerenciamento de risco dinâmico é ter perdas menores.
Porque muitas vezes, né, a principal pergunta assim que a gente faz como trader é quando saber, né, que aquele determinado sistema operacional parou de funcionar. Então, com o gerenciamento de risco dinâmico, a gente consegue parar de usar, né, aqueles sistemas operacionais que não estão passando por uma boa fase. Então, isso já traz para a gente uma tranquilidade muito grande. Porque, vê só, imagina, né, como eu falei para vocês, o Marte 1, ele foi o robô que me trouxe um dos melhores resultados, né, no começo da minha carreira aí como trader objetivo. Mas vê só, imagina se eu tivesse tido um amor platônico aí, né, pelo Marte 1, e se até hoje eu não tivesse parado de utilizar ele. Então, certamente, todo aquele ganho que eu tinha tido no começo já teria sido diluído, né? A gente já não teria mais todo esse ganho. E eu aí provavelmente estaria amargando, né, um prejuízo. Mas, quando a gente usa o gerenciamento de risco dinâmico, ó, a gente vê que a gente tem uma curva com ganhos bem maiores. Então, aqui, ó, a gente tem o resultado, né? Que soma ali os quatro robôs, né? Que a gente está utilizando no gerenciamento de risco dinâmico, que é desses 8 robôs que eu trouxe para vocês, o gerenciamento de risco dinâmico vai dizer para a gente o quê? A gente vai usar os 4 robôs que estão com o menor drawdown acumulado e a gente vai dar um peso dobrado nos 2 melhores. Então a gente usa 4 robôs e dá um peso dobrado, né, para os 2 melhores. E aí a gente consegue ver aqui que, de fato, né, a gente tem um ganho ali de capital que é muito mais constante no tempo. Então a gente ainda tem meses negativos. Então a gente teve 1, 2, 3 meses negativos. E vocês sabem, né, que no final do ano a gente teve meses negativos, né? Então faz parte, né? Acontece. A gente gerou aí uma janela praticamente de 3 meses negativos. E, é, e faz parte, né? A gente tem que estar preparado para isso também. E a gente usa ferramentas, né, para tentar, né, fazer com que essas perdas sejam menores ou que elas, uma vez, né, que elas apareçam, que a gente consiga não continuar, né, utilizando esses robôs que estão passando por uma má fase. Então, olha lá, né, quando a gente usa o gerenciamento de risco dinâmico, a gente conseguiu acumular aqui 68 mil pontos, mas fechamos, né, com cerca de 54 mil pontos. Então é um resultado muito bom, né? Isso aqui, de fato, né, é um resultado incrível, na verdade, né? A gente faz um acumulado, né, de 4 mil pontos no mês, 4.500 pontos no mês. Então, se a gente tirar a média, né, dos resultados mensais, a gente tem 4 mil pontos e, e um ganho de capital aí, né, de 60, deixa eu ver aqui que dá para ver na figura, né? E um acumulado final, né, de 55 mil pontos ao longo dos meses, né? Então é praticamente quase 5 mil pontos por mês e um resultado muito bom. Beleza? Então esse foi o resultado, né? O vídeo de resultados que a gente obteve aí no ano de 2024. São resultados muito bons, não tenho o que negar, né? Mas a gente ainda tem períodos, né, que tem prejuízos e faz parte, né? É renda variável e ainda assim é day trade, né? E a gente pode estar alavancado também. Esses resultados aqui que eu coloquei são resultados em pontos. Se você operar, né, com a quantidade de contratos menores, você teria um ganho financeiro menor do que esse, em pontos, tá? Se você operar com a quantidade de contratos maior, você teria, sem dúvida, né, um resultado financeiro aí bem maior também, se operar, né, com mais contratos. Digamos 5, 10, 20 contratos aí por robô. Mas, então, espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês eventualmente têm interesse em usar os nossos robôs do sistema solar, a forma mais fácil, né, é vocês entrarem aqui no grupo do Telegram, que tem o link aqui embaixo, e eu posso passar para vocês os robôs, né, para vocês testarem aí por uma semana. E se quiserem contratar, né, o preço é bem barato, tá? Geralmente eu tenho cobrado aí R$ 500 por mês para vocês usarem todos os robôs e ir fazendo, né, a organização do gerenciamento de risco dinâmico. Então, se tiver qualquer dúvida, né, só entrar lá no nosso grupo do Telegram e tirar dúvidas, que eu estou lá sempre presente para ajudar todos vocês. Então, por hoje é só. Um grande abraço e que em 2025 a gente consiga continuar tendo, né, ótimos resultados como esse ao longo do ano. Grande abraço, pessoal, e valeu!